Tá aí o Carlos, vizinho aqui do lado, tentando pegar de volta Charlotte, sua adorável pitbull de estimação. Carlos veio do Rio de Janeiro e se mudou para a casa da mãe do Xande, do outro lado desse riozinho onde estamos agora. Trouxe consigo essa belezinha canina, toda ela músculos e nervosismo, e trouxe também sua avó para o meio do mato, numa casa de difícil saída para a estrada, isolados de tudo e sem ao menos um carro que faça ponte para a cidade. Carlos diz trabalhar com vendas de produtos pela internet, mas não é nem de longe o campeão de idas à Lan House. O que faz com sua avó em meio ao matagal e ao cerrado é mistério. Ele mesmo disse já ter sido confundido com Anthony Perkins, ator que interpretou o psicopata Norman Bates de Psicose, um filme de Alfred Hitchcock. Não vi a avó dele até o momento, o que reforça as suspeitas de que ele possa ser o verdadeiro Norman Bates, coisa que nem Anthony Perkins conseguiu ser. Olha que sacanagem. Volte pra cá. Não, não. Aqui, tá bom. Na Suíça, que recebeu esse nome por causa dos buracos parecidos com os de queijo suíço que se vêem por toda parte aqui. A parte de remanso é como um pequeno e sombrio santuário construído aqui como tudo mais, ao acaso. E as formigas de asa tão comuns no mês de setembro já começam a dar o ar da graça, infestando as lâmpadas à noite e fazendo a alegria dos pintinhos e outras aves que os devoram em grandes quantidades, ajudando a manter o equilíbrio ecológico, blá 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 blá. Vai cair já. Acaba quebrando. Primeiro que vai vir, né? Uma água leva a outra. Não perca uma chance de filmar ou fotografar a Eubiose, uma das cachoeiras mais bonitas da região. A Sociedade Brasileira de Eubiose, dona das terras por aqui, parece ter baixado a guarda dos terrenos em redor, o que é complicado em qualquer parte, já que a terra é como um computador de casa. Quando um larga, já tem outro se assentando no lugar. Em meio ao cerrado, relembrando seu Noel Batista de Castro, que conhecia essa região como poucos.
Antes que um derrame o impossibilitasse de caminhar, ele andava por todas as barracas do camping que ele mesmo teve a ideia de criar, conversando com os turistas, entre os quais nos incluíamos, contando os casos mais interessantes e inacreditáveis de seu torrão natal para quem quisesse ouvir, numa mostra de bom humor, hospitalidade e simpatia sem precedentes no lugar. Era um momento de descontração que ninguém acampado ali queria perder. Lembro das muitas amizades que fiz por aqui, o poeta Newton Viana, que conheci já ao chegar em São Tomé das Letras, Vitor Maier e sua companheira Neca, casal pra lá de gente boa, Rondinelli, Vermelho, lá de Catanduva, Marcos Arósio, irmão da famosa estrela de TV Ana Paula, costumeiro frequentador do camping que chegou há poucos dias por aqui, e o jovem geógrafo da USP, Fernando Taba, com o seu GPS poderoso e onipresente. Sidney fez uns cartões para que eu leve para as casas comerciais da cidade, oferecendo meus serviços como designer para páginas de internet. Consegui uma promessa de entrevista na loja Senhor dos Anéis, na Praça da Matriz. Rosângela me pediu para refazer o projeto do site do camping, o que vai requerer muito mais idas à cidade. Não é o trabalho que pesa, mas ter de fazer o trabalho num lugar que nada tem que ver com esse tipo de trabalho, que requer atenção todo o tempo. Um santuário minúsculo de paz e contemplação em meio à mata fechada é o que se pode dizer do Paraíso das Virgens. Dos juncos finos e ocos na sua margem, Sidney faz pequenas piteiras verdes com o auxílio do seu facão, o que me deixa agradavelmente surpreso. Falamos muitas bobagens e conversamos sobre coisas sérias também, todo o tempo. Um besouro. Será um caruncho ou gorgulho? Se for, tá em casa. Em Minas Gerais, onde o feijão é muito mais básico que o mais básico de sua região, o bicho tem garantido uma cota realmente invejável do produto. À noite, na mureta externa do banheiro, o Medipalmo parece ter tido problemas com ácido glicérgico de baixa qualidade. Ou será que a qualidade é alta demais para suas perninhas frágeis? Consome muito rápido. Ainda assim a gente está bastante protegido do vento, né, assim. As árvores eles passam por cima. E aqui estamos, na solidão do sertão, dentro da barraca à noite, cercados dos animais do cerrado. Entidades que estão aí, que a gente não pode ver, mas que podem ver a gente. Dilúvio universal nesses tempos de fim de ciclo do calendário maia. Lá fora, Marcos Arósio tem sua barraca inundada pelo temporal, exposta como estava. Depois da chuva, eu o ajudei a remontar seus destroços.